Olá, internautas. O Jornal do Médio Vale TV recebe em nossos estúdios, nesta tarde de quinta-feira, o vereador, vice-presidente da Câmara de Vereadores, Douglas Marchetti. Ele veio conversar um pouquinho com a nossa reportagem a respeito de um pronunciamento que ele realizou na Câmara de Vereadores na sessão da última terça-feira, em relação à saúde do município de Timbó. Boa tarde, vereador Marchetti. Boa tarde, Evandro. Boa tarde especial a todos os internautas do JMV-TV. Vereador Marchetti, o senhor fez um pronunciamento forte, com um conteúdo bastante abrangente, em relação à saúde do nosso município de Timbó, dizendo de que está preocupado em relação a filas de exames, questão de ambulâncias, redução de funcionários, enfim, estaria havendo menos investimento nessa área no município de Timbó? Pois bem, Evandro, eu sempre fui um defensor, né, e sempre tive como prioridade, né, como pauta principal na minha vereança, né, no meu mandato de vereador, tanto no mandato passado quanto neste mandato, né, que iniciou no ano 2017, né, na minha função de vereador, na verdade, sempre a minha prioridade foi saúde. Por diversas vezes, quem me acompanha e sabe disso, por diversas vezes utilizei a tribuna da Câmara para criticar, né, criticar o governo do Estado, criticar o governo federal, caso nos repasses, né, pela falta de recursos, pela irresponsabilidade, né, por muitas vezes negligenciar, né, a questão da saúde, né, e deixar, onerar os municípios nessa questão, cada vez mais, deixando uma dificuldade muito grande para os municípios na questão da gestão, principalmente nessa área, a área da saúde, que é muito difícil de gerir, é uma pauta muito difícil e a mais importante do município, e eu não poderia deixar de fazer isso agora, quando nós chegamos numa situação bastante crítica, numa situação bastante delicada aqui no nosso município, mas que não é de agora, né, que eu já venho acompanhando isso há muito tempo, inclusive, né, havia conversado com o prefeito Jorge, inclusive com a própria secretária, né, com a chefe de gabinete, então, no ano passado, né, a dona Maria. Conversei com a administração municipal, levando para eles as preocupações relacionadas a essa questão da saúde, as reclamações que chegavam até mim, né? Enfim, a gente acabava vendo essas questões da saúde que estavam deficitárias, nós víamos que a qualidade no atendimento, havia uma perda na qualidade dos atendimentos essenciais, na questão que se refere à saúde, à questão de consultas, à questão de exames, de medicamentos, de cirurgias, enfim, que não está relacionado, né, à nossa equipe técnica, né, a qualidade dos servidores do município, que fazem o melhor possível, mas estava relacionado principalmente à falta de recursos, a cortes, né, relacionados ao corte de recursos por parte da administração municipal, uma decisão tomada, né, pela atual administração, pelo atual prefeito, né, numa atitude, creio eu, de uma questão de responsabilidade, né, no sentido de você perder qualidade e deixar as pessoas sem o atendimento necessário. Isso eu já vinha chamando a atenção e eu tomei conhecimento dos números, inclusive, dos fatos, né, através de um relatório, né, que recebi no dia 16 de janeiro, né, do Fundo Municipal de Saúde de Timbó, da Secretaria de Saúde, recebi da então secretária Deise, né, que foi exonerada do seu cargo, agora foi substituído, né, veio o secretário Alfredinho, que eu, inclusive, acredito muito no seu trabalho, no trabalho do secretário Alfredinho, né, na qualidade, na sua qualificação, já demonstrou isso, inclusive, quando foi secretário, na época do ex-prefeito Laércio, fez uma gestão de qualidade, atendendo bem a comunidade, elevando a nossa saúde como uma referência para o Estado de Santa Catarina, né, e também, né, poderíamos dizer assim, para o nosso país, né, em termos de qualidade, mas isso tudo com autonomia, né, com recursos, porque era uma prioridade do ex-prefeito Laércio. Então, nós não podemos culpar única e exclusivamente, né, a secretária e taxá-la, de repente, como uma secretária, né, irresponsável, talvez, né, sem qualificação, porque ela, embora esteve à frente da secretaria e procurou fazer o seu melhor, mas não tinha autonomia para tal. Então, agora o secretário Alfredinho veio para assumir esse grande desafio, mas não vai fazer mágica,
O secretário Alfredinho só terá a possibilidade de fazer aquilo que a necessidade nesse momento pede, né, que os grandes desafios relacionados a essa questão da saúde, se tiver autonomia e principalmente essa questão dos recursos. Não dá para se fazer corte de recursos, principalmente na saúde, né? Nós, quando procuramos ter austeridade no serviço público, né, quando queremos cortar gastos, quando queremos diminuir custos, nós precisamos tomar cuidado e visualizar, olhar para as despesas desnecessárias, né, para os recursos que são muitas vezes desperdiçados, o dinheiro que é gasto de forma desnecessária. Aí sim nós podemos fazer cortes, né? Podemos diminuir a máquina, podemos cortar recurso, mas cortar com responsabilidade. Podemos também elencar outras prioridades que também são importantes para o município, né? O término, por exemplo, do SIC é uma prioridade importante, né? Fazer lá onde nós tínhamos a sociedade cultural, através da compra, né, que foi uma decisão do prefeito, né, querer transformar talvez no mercado público, algo nesse sentido, talvez seja uma prioridade realmente importante para o nosso município. Investir em infraestrutura, em educação, em cultura, em todas as outras áreas são também investimentos importantes para os nossos munícipes, mas a principal de todas sempre vai ser a saúde. Nós precisamos tomar cuidado com essa questão que envolve a saúde, porque as pessoas, elas necessitam, elas precisam do bom atendimento, elas precisam da consulta, elas precisam do exame, elas precisam do medicamento quando chegam no posto de saúde, porque são pessoas que muitas vezes são assalariadas, não têm condições de comprar, né? E as pessoas que são bem cuidadas nesta área da saúde, né, que estão doentes, que precisam de um atendimento, mais rápida que seja a recuperação, mais rápido elas estarão produzindo, né, estarão gerando riqueza para o município. Então precisamos cuidar bem, né, do cidadão timboense, das pessoas, né, e essa questão realmente me chamou muito a atenção, por ter um superávit nesse balanço que eu recebi, né? Há aqui um balanço onde indica aqui corte de servidores, mais de 40 profissionais, uma diminuição dos nossos especialistas. Na época do ex-prefeito Lages, nós tínhamos quase 19, aproximadamente, esse número, 19 especialistas. Hoje nós temos praticamente a metade, né? Nós temos aí uma grande defasagem na questão dos medicamentos, nós tínhamos mais de 300 tipos, hoje faltam muitos medicamentos na nossa policlínica, a nossa farmácia, né, básica. Nós tivemos aí também cortes na questão dos exames, né? Foram só no ano de 2017 para o ano de 2018 uma diferença de R$232 mil na questão que se refere a exames de laboratórios. Eu tenho uma notícia, uma informação que me chegou através do atual secretário de aproximadamente 3 mil pessoas na fila de espera somente de ultrassom, né? Então não tem como nós admitirmos, né, que há um superávit de mais de 2 milhões e meio na saúde no ano de 2018 e nós temos várias pessoas, né, nas filas de espera, por consulta, por exames, com necessidade de ter medicamentos, né? Nós não temos na nossa policlínica, por exemplo, uma ambulância, né? Nós temos uma ambulância há quase 2 anos emprestada pelo Instituto Vidas. Isso é inadmissível. Se não houvesse recurso, mas nós temos recurso. Então, esse recurso está sendo economizado para quê? Para investir em outra prioridade, como eu disse, talvez não menos importante, mas saúde sempre está em primeiro lugar, deve estar em primeiro lugar, né? O pronto-socorro do Hospital Oásis, com uma grande defasagem, querendo devolver ao município, criando um grande problema para a administração, porque é difícil você já iniciar um pronto-socorro. Hoje a responsabilidade é do hospital, é do instituto que administra o hospital. Então nós temos que rever essa questão, o prefeito precisa rever essa questão. E não foi por falta de aviso, né? Nós conversamos em outras ocasiões, né? E chegou o momento, eu acho que com essa mudança de secretário, né, não é fundamental, talvez sim, né? Veio uma pessoa realmente com grande qualificação, embora eu acredite na qualificação também, né, da ex-secretária Deise, mas como eu disse anteriormente, não vai fazer mágica. Ele precisa de autonomia, ele precisa que o prefeito realmente abra os cofres, né, e que possa disponibilizar os recursos necessários para que você atenda a nossa comunidade. Nossa comunidade não pode ficar em fila de espera, ela precisa ser bem atendida, né? O ex-prefeito Lages fez muito pela nossa saúde local, criou uma policlínica de referência, investiu em todos os postos de saúde, trabalhou muito a humanização do atendimento, transformou o nosso Hospital Oásis, trouxe de volta o pronto-socorro, né, fez várias outras ações, né, que a comunidade conhece. A comunidade ajudou a construir a UTI adulta, continua ajudando a construir a UTI neonatal e não é possível, né, que nós fechamos um ano de 2018 com longas filas de espera, a comunidade não sendo bem atendida e nós com superávit de mais de 2 milhões. Então é necessário que a gente
venha rever essa questão, que o prefeito reveja a sua postura diante da saúde do nosso município, porque as pessoas merecem ser bem atendidas, elas precisam dos serviços essenciais, não podemos perder a qualidade. Como eu disse anteriormente, a saúde na cidade de Timbó ela foi elevada a um nível de qualidade de referência para o nosso estado de Santa Catarina e, por que não dizer, para o nosso país. Nós não podemos retroceder, nós precisamos manter a qualidade e até mais. Nós precisamos fazer ainda melhor, ainda mais pela nossa comunidade timbuense. Então, que o prefeito Jorge ele possa rever essa questão e nós possamos aí, no futuro breve, né, mudar este cenário da nossa saúde aqui no nosso município de Timbó. Vereador Douglas, evidentemente que o senhor, para tomar esse pronunciamento, e que foi contundente na Câmara de Vereadores e também procurou os órgãos de imprensa para manifestar a sua opinião. O senhor tem sido muito procurado por pessoas da comunidade que venham manifestar esses anseios por esses exames? A gente vem recebi no ano 2017, no ano 2018 recebi um número ainda muito maior, né, de pessoas que nos fazem contato através, né, do telefone, enfim, WhatsApp, os meios de comunicação, que vêm até a Câmara de Vereadores. Hoje, inclusive, recebi um casal do bairro Araponguinhas, onde esteve conversando comigo na Câmara de Vereadores, porque é um casal que está aposentado, tem um salário mínimo, recebem um salário mínimo cada um, 2 salários apenas na família, né, e tem uma grande dificuldade, inclusive, com relação a medicamentos. E ele mesmo, inclusive, no seu depoimento, dizia que na época do ex-prefeito Laércio, ele tinha os medicamentos necessários para o seu tratamento de saúde, né, que são alguns medicamentos que ele precisa, inclusive a esposa dele também, número menor, mas ele principalmente, com vários problemas, né, e ele tinha esses medicamentos através da nossa farmácia básica. Hoje não tem mais, ele precisa comprar, né, e num tom até de bastante emoção, ele disse que por diversas vezes ele precisa optar, né, em tomar o medicamento, né, ou colocar comida na mesa. E aí você fica numa situação que corta o coração. Eu acho que essa é uma situação que a gente não pode ouvir aqui no nosso município. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa cuidar bem das pessoas. Né? Precisamos ter mais amor no coração, nós precisamos fazer com que as pessoas sejam bem atendidas, porque realmente elas precisam. Diz ele, inclusive, que precisa muitas vezes recorrer aos familiares para que possam comprar os medicamentos, senão fica, né, sem tomar alguns medicamentos que são fundamentais para o seu tratamento de saúde. Vereador, o município tem um percentual mínimo para aplicar na saúde pela lei, né? Pela Constituição. Esse valor está sendo aplicado? O senhor colocou que houve um superávit, mas no orçamento municipal existe um valor maior do que o percentual mínimo? Existe um valor maior do que o percentual mínimo, sempre existiu, o prefeito Jorge ele tem essa responsabilidade, porém, sempre, ao longo desses anos, foi necessário fazer aportes na questão da saúde, justamente pela qualidade no atendimento, que as pessoas pudessem ser bem atendidas. Neste ano não houve essa necessidade, no ano 2018, melhor dizendo, de fazer qualquer aporte, inclusive houve um superávit, aí sobrou em caixa mais 2,5 milhões. Né? Então, você pode sobrar recursos? Pode, mas desde que a comunidade seja o quê? Bem atendida. O que não dá é para sobrar recurso e a comunidade ficar em fila de espera. A comunidade não ter as consultas necessárias, os especialistas importantes necessários, não ter os medicamentos, não ter os exames necessários, aí não dá, aí tem alguma coisa de errado. Sobrou recurso, conseguiu fazer a gestão, sobrou recurso e a comunidade está sendo bem atendida, ótimo. Agora, isso na saúde nunca vai acontecer. A saúde realmente, a necessidade de recursos é muito grande para atender bem a comunidade. Mas, como eu disse anteriormente, você pode ter outras prioridades, né? E aí é uma prerrogativa do prefeito. Pode ter outras prioridades. Ele pode querer investir em outras áreas. O que não pode fazer é você deixar com que a principal pasta da administração pública, que sempre vai ser a saúde, né? Você ter uma economia de recursos perdendo a qualidade na questão do atendimento e dos serviços essenciais para a comunidade. Isso não dá. Né? Então, é preciso você dispor desses recursos para que as pessoas possam ser bem atendidas. Infelizmente, né, a gente acaba, nas questões de média e alta complexidade, seria um dever, inclusive, do governo do Estado, do governo federal, que eu mesmo muitas vezes discursei nesse sentido, criticando os governos, né? Mas quando não se faz
quando não fazem a parte deles, negligenciam, são irresponsáveis nessa questão que diz respeito à questão de média e alta complexidade, nós aqui precisamos atender os nossos munícipes. Não dá para você simplesmente jogar a responsabilidade para cima dos outros e deixar as pessoas a mercê, né, na necessidade de um exame, de uma cirurgia, né, de um medicamento. A gente precisa atender a nosso município, a nossa comunidade aqui, ela precisa ser bem atendida. Vereador, o senhor conversou, me parece, recentemente também com o novo secretário Alfredinho Berri, a respeito dessa situação. E com o prefeito, o senhor também chegou a conversar recentemente sobre isso? Então, recentemente não conversei com o prefeito, conversei com o secretário Alfredinho, através de uma ligação que fiz para ele, desejando, inclusive, boas-vindas, me colocando à disposição. A gente tem uma parceria já de longa data, inclusive na época do ex-prefeito Laércio, sempre fomos grandes amigos e parceiros nessa questão da administração pública, sempre do que ele precisou do Poder Legislativo, estivemos sempre à disposição e assim vamos estar, assim como nós também, quando precisamos do setor público para ajudar a nossa comunidade. Mas com o prefeito não conversei recentemente, mas conversei no ano passado, quando então ainda era presidente da Câmara, hoje sou vice-presidente, na condição de presidente da Câmara, conversei com ele, levei a ele essa preocupação, né, relacionada à saúde, que já chamava a atenção, essas questões de cota de exame, enfim, os números, né, as reclamações. Então, levamos a ele essa preocupação, inclusive, né, nessa conversa, onde disse realmente dessa questão, citando o ex-prefeito Laércio, na qualidade, na saúde do nosso município. Não poderíamos retroceder, nós teríamos que manter, né, o nível de qualidade a qual o ex-prefeito Laércio nos deixou, para que nós pudéssemos, aí, no mínimo, manter, ou, quem sabe, até elevarmos, né, essa qualidade, fazer ainda mais pela nossa comunidade. Levei a ele essa preocupação, conversei com ele, conversei também com a secretária Deise, na ocasião, logo após essa conversa. Conversei também com o gabinete, levando essa minha reivindicação e a minha preocupação, né, como parceiro do governo, também para a chefe de gabinete, na atualidade, né, a chefe de gabinete da época, dona Maria Pelim, que deixou o comando da chefia de gabinete no final do ano de 2018, levei essas preocupações todas à administração, dessa mesma forma, chamando a atenção para os números, chamando a atenção com relação às reclamações, nessa perda de qualidade, na questão do atendimento, enfim, e fui ter, né, realmente os números, né, tive conhecimento dos números apenas agora em janeiro de 2019, quando recebi o relatório, né, recebi no dia 16 de janeiro de 2019 esse relatório, onde nós temos os números aí que não nos deixam mentir, né? Então foi onde eu tomei essa decisão na primeira sessão ordinária deste ano, de fazer um discurso como sempre fiz, como eu disse, né? Eu sempre usei a tribuna da Câmara para criticar o governo do Estado, para criticar o governo federal, e eu acho que de forma coerente, né, eu chamei a atenção do prefeito, chamei a atenção da administração municipal, também aqui no que diz respeito à administração da nossa Secretaria de Saúde aqui no nosso município. Não podemos negligenciar aqui, né, os atendimentos necessários, a nossa responsabilidade com relação à saúde do nosso município. E o prefeito, né, nesse contato que o senhor teve com ele no final do ano passado, ele manifestou alguma mudança de posição em relação a isso? Não vejo que manifestou mudança de posição, porque os números estão aí. Eu acho que manteve a posição de economia, realmente, de cortar gastos, né, de cortar custos, enfim, como disse anteriormente. Eu acho que essa decisão dele é importante, sim. Tem que cortar gastos, tem que economizar no serviço público, né, precisa-se ter as economias necessárias, mas aonde há desperdício de recursos, né, onde os recursos são mal investidos, são desperdiçados, aí você pode cortar, você pode economizar, né, porque o serviço público, a administração pública não é igual uma empresa privada, né, o recurso público que é arrecadado através da geração da nossa própria comunidade, que gera riqueza para o município, né, gera impostos, enfim, através da arrecadação, as receitas que são arrecadadas pelo município são para ser transformadas em benefícios para a nossa comunidade, né? Benefícios na saúde, em primeiro lugar, na educação, infraestrutura, na cultura, esporte, né, lazer, enfim, em todas as áreas. Você transforma a arrecadação do município em benefícios, dando maior qualidade de vida, né? E como eu disse, prioridade número 1, saúde. Foi o que o ex-prefeito Laércio fez em todo o seu governo. Em 8 anos de governo, a prioridade número 1 dele foi o quê? Foi saúde, né? Ele transformou a saúde no nosso município.
Nós não podemos deixar isso em segundo plano ou em terceiro plano. Nós precisamos ter a saúde sempre em primeiro lugar. Se não tivermos condições de fazer alguma outra prioridade, algum outro projeto, se não tivermos condições de tirar do papel, não importa. Mas nós precisamos atender bem a comunidade. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso às unidades de saúde, tenham a sua consulta agendada no momento certo, as pessoas sejam bem atendidas, que tenham os especialistas necessários para que elas possam ser atendidas através da nossa policlínica de referência, elas possam ter o medicamento necessário que elas têm para o tratamento, os exames necessários, cirurgias, enfim. As pessoas não podem aguardar. Saúde em primeiro lugar. Ninguém pode esperar, ninguém pode estar com uma dor e ficar esperando meses para ser atendido, ficar esperando meses para ter um medicamento, ter que recorrer a qualquer outra situação para comprar um medicamento, para fazer um exame. Não dá, a saúde não pode esperar. A dor bate, a doença vem, as pessoas têm que ter, muitas vezes, um atendimento de forma imediata. Bom, é claro que o pronunciamento do senhor, falando sobre essa questão da administração da saúde, ela acaba criando especulações. O vereador Fabrício Dal Castanho, do MDB, logo após o seu pronunciamento, disse que a eleição de 2020 estaria já sendo antecipada, em função do prefeito atual, Jorge Krieger, ter se declarado pré-candidato à reeleição, e todo mundo sabe que dentro do grupo político da qual você faz parte, e o prefeito Jorge, o senhor estaria mapeado para ser candidato, a prefeito de Timbó. Tem alguma relação essa questão? Bom, o vereador Fabrício, na verdade, ele naturalmente faz uma oposição, sempre foi meu opositor dentro da Câmara, desde a época do ex-prefeito Laércio, agora também do prefeito Jorge. Naturalmente também tem os seus desejos políticos, as suas ambições futuras, mas é um vereador que eu respeito e respeito sua opinião. Agora não tem nada relacionado com relação a essa questão, que foi apenas uma coincidência. Como eu disse, já havia conversado com a administração municipal no ano passado. Conversei com o prefeito no meu gabinete, inclusive na Câmara de Vereadores. Conversei com a secretária Deise lá na Policlínica, no seu gabinete. Conversei no gabinete do prefeito com a chefe de gabinete. Levei as preocupações relacionadas à saúde. Tive os números somente agora no mês de janeiro. Usei a tribuna da Câmara na primeira sessão ordinária, que coincidiu com essa manifestação no início do ano, com as publicações, enfim, tornou público, a vontade do prefeito Jorge de ir à reeleição. Mas esse é um problema à parte. Eu sou vereador, estou como vereador, as eleições ocorrem somente em 2020. Claro que a gente, obviamente, que já trabalha isso de forma antecipada, a gente vem trabalhando essa questão, visando, quem sabe, uma candidatura a prefeito em 2020. Todos sabem do meu desejo, já manifestei isso na legislatura anterior, em 2016, quando fui pré-candidato a prefeito. Todos sabem que eu tenho essa vontade de administrar a nossa cidade, de cuidar do nosso povo, de cuidar da nossa gente, mas eu tenho que respeitar também a decisão do prefeito Jorge, em publicar e tornar público essa vontade dele de ir à reeleição, mas isso é um problema que não é meu, isso é uma questão pessoal dele, que ele tem que ele já manifestou a sua opinião, se quer cumprir a sua palavra ou não quer cumprir a sua palavra, isso é uma decisão exclusivamente dele. Isso é uma coisa. E a candidatura também cabe ao partido decidir, Exato. Aí tem as tratativas do partido, enfim, então isso é uma questão totalmente à parte dessa questão da saúde. O que eu fiz aqui, como eu disse, falei anteriormente com a administração municipal, falei com a secretária, falei com o chefe de gabinete, quando eu tive os números em janeiro, vim tornar público. Vim tornar público porque o prefeito promoveu uma ação, no sentido de trocar o secretário, exonerou a secretária Deise, contratou o secretário Alfredinho. Confio e acredito na qualificação da secretária Deise, confio e acredito na qualificação do secretário Alfredinho, que demonstrou isso já na gestão do ex-prefeito Laércio. Porém, ninguém faz mágica sem autonomia. Então, o prefeito precisa rever os seus conceitos com relação à saúde, porque saúde se faz com responsabilidade e tem a saúde sempre como prioridade. Então, o prefeito precisa rever isso, porque senão o secretário Alfredinho não vai conseguir fazer mágica sem autonomia, simplesmente cortando recursos, não tendo recursos, enfim, ninguém consegue gerenciar a parte da saúde, como eu disse, é uma parte importante, uma parte que depende de recursos, sempre, para atender bem a nossa comunidade e a nossa população. Então, essa é a minha preocupação exclusiva, cuidar da nossa gente, que acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito, produz muito, que cuida da nossa cidade, um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo disciplinado, de união, inclusive,
né, que através do IPTU construiu uma UTI adulta e uma UTI infantil. Isso é um exemplo para o nosso Brasil. A nossa comunidade timboense é um exemplo. Então, ela precisa ter um bom atendimento na questão da saúde, principalmente que é a saúde que as pessoas mais precisam. Então, essa minha preocupação é com a nossa comunidade timboense, né, que eu tenho um carinho, um amor enorme pela cidade de Timbó, e só quero fazer o melhor pela nossa cidade. Vereador Douglas, o senhor esteve recentemente em Florianópolis, na semana passada, sexta-feira, participando da posse do ex-prefeito Laércio, agora deputado estadual. E a gente sabe que a preocupação do Laércio sempre foi na questão da saúde, tanto é que o senhor colocou muito bem, que Timbó viveu uma nova realidade com a administração dele nessa área. Mas a gente sabe que os deputados estaduais, normalmente, têm bastante acesso à Secretaria Estadual da Saúde, enfim, aos tratamentos que são feitos em Florianópolis. O próprio vereador Fabrício, que nós citamos aqui há pouco, ele também tinha um canal ali com o ex-deputado, falecido deputado Aldo Schneider, e fazia muitos encaminhamentos de saúde nessa área, de pessoas de Timbó e da região. O que até lhe projetou, acabou lhe projetando mais politicamente. O senhor acredita que com o Laércio lá, nós vamos até ter melhor atendimento ainda na saúde para as pessoas que precisarem de um atendimento mais aprimorado? Eu acredito que sim. A minha preocupação não é do Douglas, o vereador Douglas, de forma individual, né? Eu quero buscar sempre com o deputado Laércio, de forma coletiva, para que ele venha contribuir e ajudar a nossa prefeitura, o nosso prefeito Jorge, né, a administração, agora o secretário Alfredinho, no que diz respeito às dificuldades que tem a saúde. Como eu disse, existem as irresponsabilidades do governo do Estado, os atrasos de repasse, né, enfim, todas as dificuldades que tem de relacionamento entre os municípios com o governo do Estado. E isso, com certeza, o ex-prefeito Laércio, agora o deputado Laércio, irá fazer com muita qualidade, irá, obviamente, que abrir portas para o município de Timbó. Hoje nós temos um representante, temos representatividade aqui na nossa cidade. E não só para a cidade de Timbó, mas eu acredito que para toda a nossa região do Médio Vale, Alto Vale do Itajaí, o prefeito Laércio estará sempre atento a principalmente essas causas que estão relacionadas à saúde. E, como eu disse, na gestão dele foi a pauta principal dele, a prioridade dele foi saúde. Como deputado, não tenho dúvida, que ele vai ajudar muito os nossos hospitais, ele vai ajudar muito as nossas secretarias de saúde, vai ajudar muito os nossos prefeitos, aqui na nossa cidade não vai ser diferente, vai ajudar muito o nosso prefeito Jorge, vai ajudar muito a administração municipal para fazer uma saúde de maior qualidade, não de forma individual, porque o prefeito Laércio sempre pensa no coletivo. Então, ele vai ajudar, obviamente, que as prefeituras, vai ajudar, obviamente, que as cidades aqui da região e também, claro, a sua cidade aqui, que é a cidade de Timbó, que lhe deu a oportunidade em massa aqui, para que pudesse hoje estar na Assembleia Legislativa. O que ele fez pela cidade de Timbó, em termos da questão de saúde, é claro que ele vai levar para o governo do Estado, embora ele está no Legislativo, ele tem uma dificuldade um pouco maior, não é executivo, mas com certeza as suas ideias, a sua capacidade, a sua qualificação, a sua bagagem que tem como prefeito, vai contribuir muito com o governo do Estado no que diz respeito à questão da saúde, não só na saúde, mas em todas as outras áreas. Muito bem, vereador, mais alguma coisa? Eu queria apenas agradecer o espaço aqui do JMV TV, deixar aqui um abraço a todos os internautas, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Vou continuar o meu trabalho até o final de 2020 como vereador. Como eu disse, estou como vereador, quero continuar meu trabalho fazendo o melhor pela nossa comunidade. Às vezes eu não consigo atender a todas as solicitações, eu peço desculpa, mas a gente procura fazer o melhor pela nossa comunidade aqui, a comunidade timboense, contribuindo no legislativo, e nesse caso específico aqui da saúde, espero estar contribuindo para que o prefeito Jorge, a administração municipal, tomem medidas necessárias, revejam essa maneira de administrar para que as nossas famílias possam ser bem atendidas nesta área da saúde. Este foi o vereador Douglas Marchetti, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Timbó. Mais detalhes sobre a matéria e o pronunciamento dele amanhã no jornal impresso Jornal do Médio Vale. A todos uma boa tarde e até mais.